E aí, pessoal, o Grêmio rebaixado à segunda divisão, o maior fracasso da história do Grêmio. O que pode acontecer? Que mudanças nós vamos ver? Um anestesiado torcedor parece conformado. Por que isso? O que acontece com o Grêmio neste momento? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com um recado da Mais Ágil, que é parceira deste espaço. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o seu FGTS parado. O governo autoriza o saque. Portanto, entre em contato com a Mais Ágil, está aqui na descrição desse vídeo o WhatsApp, que ele vai fazer tudo para você. O pessoal da Mais Ágil resolve o seu assunto. Mesmo que você tenha o CPF com problemas, não tem discussão. Vai ali, conversa com o pessoal da Mais Ágil, que ele vai resolver esse problema e melhorar o seu final de ano. Gente, o Grêmio chegou na noite de ontem ao maior fracasso da sua história. É verdade que chegamos ao terceiro rebaixamento, primeiro há 30 anos atrás, o segundo em 2004 e o terceiro ontem. Mas esse é o pior, é o mais incompetente dos rebaixamentos. É o mais terrivelmente duro para o torcedor, porque ele não é tão somente dentro do campo. Ele coloca uma casca em cima de uma série de situações. E o torcedor, vítima de tudo, porque é quem no final de tudo sofre, anestesiado. O que dá uma sensação ainda pior, ainda mais complexa, ainda mais difícil de se tentar compreender. Quando a gente fala em mudanças e vê as entrevistas onde o presidente do Grêmio nega qualquer possibilidade de terra arrasada, mesmo estando diante de uma completa terra arrasada, que é o rebaixamento de um clube como o Grêmio, da mesma maneira que a gente ouve o vice-presidente de futebol, Denis Abraão, e também Wagner Mancini falarem em continuidade, em evolução do time. Isso se distancia grosseiramente do torcedor. Atentem-se a um ponto. Nós tivemos 33 mil torcedores na arena ontem, 7 mil sócios. O sócio entrava de graça. O sócio do Grêmio está largando. E está largando exatamente por esse modelo de pessoa, de se achar autossuficiente, de se entender acima da paixão forte que o torcedor tem pelo Grêmio. O Grêmio precisa de uma mudança radical. O Grêmio precisa trocar a diretoria. O Grêmio precisa de sangue novo. O Grêmio precisa desfazer qualquer pessoa que lembre as temporadas, sobretudo, de 20 e de 21. O Grêmio precisa, o torcedor do Grêmio, que é quem sustenta todo o clube, que é quem dá a força para que se tenha patrocinador, que é quem mantém através do quadro social, é ele que precisa ser respeitado. E não a vontade de um ou outro dirigente de querer dar, mais uma vez, a receita que nos trouxe até aqui. É verdade que esses dirigentes conquistaram de forma brilhante lá as conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas não se tira desses dirigentes também a maior derrota da história do Grêmio. É preciso lembrar, porque ontem a sensação que se dava é que tinha sido mais um jogo. Que o que nós passamos ontem à noite foi mais um ponto. E não foi. Ontem nós vivemos a maior derrota da história do Grêmio. O rebaixamento em 2021 é o maior fracasso da história do Grêmio. Gostem ou não. Em 2004, quando o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio era um clube quebrado. O Grêmio havia saído da ISL e vivia uma sensação, uma situação até falimentar. Mas ali a realidade era outra. Era evidente que um clube quebrado iria cair. Em 91, o futebol era diferente, o campeonato era diferente, eram 19 jogos apenas, o Grêmio fez uma péssima campanha e caiu. Outro mundo. Tanto que em 2 anos o Grêmio se reergueu. Agora, não.
Agora as estruturas do futebol são mais definidas, o direito de TV está aí, é uma realidade, mais de 100 milhões. O Grêmio tem uma estrutura de marketing que carrega milhões para dentro. O Grêmio tem estruturas nas categorias de base, construídas há muito tempo, que dão suporte para grandes vendas. O Grêmio fatura 400 milhões. Eu muitas vezes disse aqui que o presidente Romildo mudou o patamar e mudou, porque muitas coisas foram obtidas em cima desse crescimento. Mas essa derrota é em cima exatamente desse quadro. Dói para o gremista saber que o Grêmio gasta 15 milhões e ficou atrás de equipes como Juventude, como Cuiabá, isso mesmo, como Atlético Goianense, que gastam talvez 5 vezes menos que o Grêmio. Dói. Dói para o gremista entender que todos que lá estão sustentam o lado pessoal no sentido de imagem e não preservam o Grêmio. Nós não vimos nenhum movimento de mudança após o rebaixamento mais vergonhoso da história, a maior derrota da nossa história. 37 rodadas na zona de rebaixamento, com uma estrutura gigantesca, e a desculpa que ouvimos foi o Covid. Todos tiveram Covid. Todos os clubes, no curso desses 2 anos, enfrentaram surtos de Covid. E o surto de Covid do Grêmio também foi em cima da arrogância de permitir um vestiário aberto naquele final de gauchão. As coisas não são por acaso. E por isso que é preciso ter humildade e dizer o seguinte: eu contribuí e não acertei, eu estou saindo. Não se pode passar em vão uma derrota. Futebol é emoção. Futebol não é um quadrado de governança, de estrutura, de planejamento estratégico. Futebol é vida real. Futebol tem que ser tratado assim. A dor do torcedor do Grêmio hoje, ela me preocupa muito mais, porque o torcedor do Grêmio está se distanciando do clube por esse modelo de forma de comunicação, de se achar acima do bem, se achar acima da verdade. Não existe uma relação tão frágil como essa do torcedor que não consegue se encontrar com o clube. O torcedor do Grêmio hoje talvez esteja em casa querendo não falar do Grêmio, exatamente por isso, porque os dirigentes do Grêmio têm a receita. Não, nós já sabemos como fazer, nós vamos fazer algumas mudanças. Não. O torcedor do Grêmio ou o dirigente do Grêmio tem que ser a representação do sofrimento do torcedor e não de isolamento. E o que nós estamos vendo hoje claramente é um isolamento. Uma ideia de que a torcida que ontem saiu resignada e conformada da arena, até mesmo as vaias foram tímidas. Por quê? Porque ela não se reconhece mais no que o Grêmio virou. O torcedor do Grêmio não consegue mais ver no Grêmio ou nos dirigentes do Grêmio algo que os represente. Então ela não consegue nem falar com essas pessoas. E aí o que acontece? O quadro social diminui, o Grêmio não está informando, por exemplo, o número de sócios real hoje. Mas ontem, quando apareceu esse número de 7 mil, se viu, o buraco é muito maior. Os caras largaram. O sócio do Grêmio largou. O torcedor do Grêmio nem vaiar conseguiu. Por quê? Por quê? Porque exatamente neste momento, quando o torcedor do Grêmio quer um alento, quer um abraço, o Grêmio, nas suas manifestações, fala em continuidade de Wagner Mancini, fala em continuidade da diretoria e fala na receita que tem. Imaginem vocês, agora a gente vê o Grêmio, agora vai mudar. Carlos Amodeu assume o CEO, Diego Serri assume a executiva de futebol, o Marcelo
Oliveira continua sendo o coordenador técnico. O Grêmio caiu. Pelo amor de Deus, entendam que a derrota veio. Ela está na nossa cara. O Grêmio caiu. Será que o Paulo Luz vai ser o vice de futebol? O que acontece com o ambiente do Grêmio que o Grêmio não nota o tamanho do buraco? Eu vou repetir. Ontem, a sensação era de que o Grêmio havia perdido apenas um jogo. Se comentou tecnicamente o jogo ontem. O Denis Abraão e também o Wagner Mancini falaram em evolução do time. Esse time acabou. Não tem evolução do time. Alguém vai ficar com o Rafinha? Juan tá fora. Cortez tá fora. Ou não? O Grêmio vai continuar com esse status? O gremista vai ter que olhar para esse grupo que rebaixou o Grêmio? É evidente que as mudanças acontecem. Quando se fala em evolução do time, se prevê continuidade. A sensação que se tinha ontem é que ia ter jogo quarta. Só que o Grêmio foi rebaixado. Entendam isso. Negar isso beira a desconexão. Beira a desconexão. Então, mudanças já, com mudanças radicais, a linha executiva toda tem que cair. Os dirigentes que são eleitos, se tiverem algum tipo de ideia como a renúncia, que se faça. O status caiu. A derrota é gigantesca. E quem levou o Grêmio à derrota precisa ter humildade. Precisa tratar o Grêmio acima da sua razão pessoal. Essa é a discussão. A derrota é gigantesca. E a derrota não foi construída pela torcida. A derrota foi construída por quem dirige. Não invertam o processo. O Grêmio precisa ter essa sensação. Ou senão, a gente vai viver o quê? Nós vamos dizer que o Grêmio não caiu? Nós vamos achar que o Grêmio está evoluindo? Pensem sobre isso. E nunca desistam do Grêmio. E aí eu estou falando do torcedor. Os dirigentes que lá estão vão virar torcedores e precisam virar hoje. Precisam sair do Grêmio e virar hoje. E você, gremista, jamais desista do Grêmio. Jamais desista do Grêmio. Os números assustam. Assustam. Mas a desconexão é terrivelmente dura porque afasta o gremista da ideia que é o Grêmio. O Grêmio é a razão. O Grêmio é um estado de espírito. Quando alguma ação afasta o torcedor do Grêmio, algo precisa ser feito e mudado. E isso é que eu espero dos dirigentes hoje. O Grêmio precisa de mudanças radicais. Agora, não amanhã, agora, como resposta à maior derrota da história. Vivemos a maior derrota da história. Não percam isso de vista. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.